apresentação e antes de mais gostaria de agradecer o gentil convite que me foi endereçado, cumprimentar a todas as pessoas presentes. Foi uma delícia ter a oportunidade de ouvir neste momento estes meninos e meninas a darem o testemunho do que foi fazer parte deste projeto também em que participaram, e é sempre muito importante saber que as Forças Armadas, ou a imagem das Forças Armadas e a percepção do que é as Forças Armadas e ser-se militar, começa de alguma maneira a ser desmistificada e desconstruída, e de que não somos um grupo de pessoas completamente isoladas da sociedade, nós fazemos parte da sociedade, nesta casa, a nossa sociedade portuguesa, somos cidadãos e cidadãs como outros elementos do país e, portanto, temos um compromisso diferente, talvez assumido como missão. Mas foi uma delícia e muito obrigada por ter permitido ouvir estes testemunhos tão interessantes antes da minha intervenção. Eu não queria demorar muito tempo e, portanto, tentei. O que me foi pedido também é que, para além de falar um pouco das Forças Armadas, desse aqui um bocadinho a ideia da perspectiva de género e como é que as Forças Armadas têm feito a integração em concreto das mulheres, portanto, acaba por ir. Enfim, focar um pouco mais na questão das mulheres nas Forças Armadas e como é que este percurso tem sido conseguido e de alguma maneira perceber como é que também essa integração possa ser e o que é que tem sido feito de boas práticas ao longo destas 3 décadas, de alguma maneira, termos mulheres nas fileiras, o que é que tem sido feito também para que possamos encontrar aqui alinhamento com a sociedade civil e que essa sociedade civil nos veja com alguma motivação como um potencial carreira e poderem sentir-se atraídos por se candidatarem às Forças Armadas e naturalmente encontrarmos também algumas boas práticas e as implementarmos para conseguirmos reter os bons recursos que temos e não os perder, que infelizmente é sempre a parte mais complicada em qualquer instituição, ou mais complicada ou mais desafiante. E, portanto, eu vou partilhar a minha apresentação, esperando que não faça asneira. Deixe só, eu espero que estejam a ver. Portanto, o título é isso mesmo, Integração da Perspectiva de Género com Fator Motivacional. Eu creio que tenho que carregar algumas vezes. Lá está, tecnologia. O Sr. Murphy. Conseguem ver mais alguma? Conseguimos agora. Portanto, esta é a agenda. Vou tentar, como disse, ser mais rápida, mas e se calhar não vou perder muito tempo com os conceitos da igualdade e perspectiva de género, são apenas 2 slides. Um pouco da estratégia nacional, como é que a Defesa Nacional e as Forças Armadas se organizam para corresponder à estratégia nacional neste âmbito da igualdade de género e da perspectiva de género e da resolução 1325 à sua implementação e outros compromissos. Como é que estamos integrados também para implementar as medidas dos planos nacionais. Depois um pouco essencial ao nível do que são as missões de forma muito genérica, as missões e algumas ações das Forças Armadas. Alguns factos e números que podem ter algum interesse para quem nos está a ver e finalizar com um elenco de boas práticas que temos vindo a desenvolver ao longo destes anos e que podem ser isso mesmo, vistas como boas práticas, que têm tido impactos muito, muito felizes e que vai culminar em olhar para que esta integração da perspectiva de género possa funcionar como um fator motivacional para que as Forças Armadas possam também ser consideradas como, enfim, como potencial espaço de carreira para quem esteja a ver-nos neste momento, como são estes meninos e meninas, e em que a escolha Forças Armadas não recaia na percepção que ainda persiste de que é um espaço masculino, integralmente masculino, e de que é sempre desafiante para as mulheres. Ainda o é um facto, não vou mentir, e vou deixar essa parte depois para o final, na parte de discussão, se tiverem interesse em fazer perguntas, até num âmbito mais pessoal, da minha experiência de 27 anos da Marinha e de ter sido do segundo grupo de mulheres a integrar a Marinha Portuguesa, mas ainda cá estar, portanto, isto é mesmo para dizer que ainda cá estou, é porque a instituição me acolheu bem e sinto-me realizada onde estou.
mas não perdendo mais. Portanto, igualdade de género para nós, consideramos, é um conceito relacional entre mulheres e homens, que promove naturalmente a capacitação das mulheres e, acima de tudo, e ao encontro do referencial, é um requisito fundamental para o desenvolvimento da paz. Naturalmente, quando estudamos as mulheres, temos que estudar os homens e estamos a falar dos papéis sociais normalmente associados ao que é expectável de uma mulher e expectável de um homem. Mas a igualdade pretende que, entre homens e mulheres, pretende que seja uma questão de direitos humanos e naturalmente é uma condição de equidade social e o que se perspectiva ou o que se pretende é uma garantia de oportunidades, direitos e obrigações. A perspectiva de género, e eu aqui não gostaria, posso fazê-lo mais tarde se tiver interesse, a perspectiva de género que eu estou aqui a referir-me, estou-me a referir no âmbito de recursos humanos que fazem parte das Forças Armadas, não estou a referir-me à perspectiva de género que é feita no âmbito operacional. Portanto, isto é muito mais específico, é como é que olhamos para a análise contextual de uma operação e a perspectiva de género é fundamental para que possamos adequar as nossas medidas e as nossas ações nesse terreno. Portanto, não vou falar dessa parte da perspectiva de género no âmbito operacional, que seria muito mais demorado, mas terei todo o gosto em poder falar um pouco depois, no final, se tivermos a oportunidade. Portanto, perspectiva de género é naturalmente reconhecer que as diferenças implicam diferentes impactos, quer seja homem, mulher, menino ou menina, adequar em conformidade políticas e estratégias, promover e potenciar as capacidades de todos e não apenas de uma parte, e naturalmente envolver todas as pessoas, neste caso homens e mulheres, nesses processos de solução. Portanto, e não entender que apenas uma parte possa ter voz no processo de solução de um problema qualquer. E a pergunta que se impõe é esta: como estão organizadas a defesa e as Forças Armadas para que possam contribuir para um maior equilíbrio social e promover equidade e igualdade de oportunidades e assim potenciar a segurança e paz. Eu vou referir-me neste momento à equipa interdepartamental para a igualdade constituída no Ministério da Defesa Nacional. Tem neste momento o Gabinete de Igualdade, recentemente criado desde o ano passado, tem praticamente um ano, tem elementos representantes. Eu sou representante do Estado-Maior-General das Forças Armadas, tem representantes de todas aquelas entidades que ali se encontram e, adicionalmente, não sempre de forma permanente, temos igualmente participantes ou representantes da PJ Militar, da Polícia Judiciária Militar e do Instituto de Apoio Social das Forças Armadas, que também fazem parte desta equipa. E o que nós fazemos é precisamente trabalhar as políticas nacionais e estratégia, e que é o que temos no slide a seguir, que estava-me a esquecer de passar, e portanto esses são os três, temos a estratégia e os planos nacionais correspondentes. E o plano setorial, eu gostaria de passar logo para o último aspecto, da última linha. O plano setorial da Defesa Nacional para a Igualdade acaba por englobar, é um plano que existe desde 2019, e acaba por englobar medidas que vão responder aos planos nacionais da Estratégia Portugal Mais Igual e ao terceiro Plano Nacional de Ação para a implementação da resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas 1325, a Agenda Mulheres, Paz e Segurança. Esse plano setorial está em vigência, como disse, efetivo desde 8 de março de 2019 e encontra-se neste momento em revisão. O seu objetivo estratégico mantém-se, portanto, o objetivo é promover a melhoria, o recrutamento e retenção nas Forças Armadas. Lá está a ideia de que precisamos de recursos, temos que encontrar soluções de os atrair e de os reter. Esse objetivo é o objetivo único, não tem outro, é esse mesmo. E depois tem uma série de medidas, bastantes, em 4 pilares, no sentido de se desenvolverem essas medidas e encontrar a forma de corresponder a essas necessidades e corresponder a este objetivo que está aqui elencado. Devo dizer que o foco desta promoção e melhoria do recrutamento e retenção das Forças Armadas tem um foco muito importante nas mulheres e raparigas. E, portanto, precisamente porque se identificou que é ainda não está o que nós pretendemos a nível de representatividade, ainda não estamos lá,
pese embora já tenham passado cerca de 30 anos da integração de mulheres nas Forças Armadas. Contudo, este passou a ser o objetivo principal, o objetivo estratégico da estratégia. Agrega, entre outros, mas estes são os principais compromissos internacionais, convenções e resoluções, uma já foi referida, é a 1325, a CEDAW, que é a Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, a Agenda de Desenvolvimento Sustentável também, Conselho da Europa, tem também alguma ligação com a CPLP, algumas medidas que vão corresponder a compromissos com a CPLP, e essencialmente são estas as áreas, ou os compromissos internacionais. E, portanto, não querendo avançar sem fazer aqui um breve resumo do que foi o objetivo desta primeira parte era essencialmente dizer como é que a nível estratégico, a nível do Estado-Maior-General das Forças Armadas e de outras entidades, nós contribuímos para que esta estratégia e estes planos nacionais sejam implementados, os nossos objetivos e as medidas que estão elencadas nesse plano setorial e que permitem irmos resolvendo os problemas que identificamos através desta equipa e através depois das medidas que vão sendo implementadas. Como tinha prometido, também trazia alguma informação muito genérica sobre as Forças Armadas e começava por mostrar esta imagem, e eu, se não estou em erro, a professora Maria Palmira Gomes referiu precisamente que falavam sobre a questão da plataforma continental, e quando falamos de missões das Forças Armadas e o que é que isso significa, e quando estamos a falar do próprio espaço, do que é o espaço português, esta é a intervenção, ou parte da intervenção das Forças Armadas, para não falarmos da intervenção ao nível do compromisso de situações internacionais. Portanto, já só isto já era suficiente para termos aqui muito trabalho, e temos muito trabalho. Mas era para ficar com esta imagem, para permitir ter uma ideia geral da abrangência da atuação das Forças Armadas. Portanto, essencialmente estas são as missões, ou a sua missão, digamos, com a ideia plural. Podíamos pôr aqui muito mais, ainda falta aqui a parte também de um contributo no âmbito cultural e de investigação, mas eu chamava a atenção para este, defesa militar, aquilo que acabei de dizer, ao nível da soberania, independência nacional, integridade do Estado territorial e liberdade de segurança das populações. Temos responsabilidade na prevenção e luta contra todas as formas de ameaças. No âmbito dos compromissos internacionais, que irei dar nota de alguns dados e números neste âmbito. Apoio à política externa, que de alguma maneira está associada com o anterior. O emprego do estado de exceção, portanto, não estamos lá, felizmente, estamos num estado de emergência, mas num estado de exceção, que seria um estado de sítio, por exemplo, em que as Forças Armadas poderiam ser empregos. Aqui também no estado de emergência em que estamos neste momento a viver, podia ser se chegássemos a um limite dessa necessidade. Sempre por determinação do Presidente da República, mas as Forças Armadas têm, ao nível da Constituição, está previsto esta possibilidade. Esperemos que nunca venha a ser necessário, porque se chegarmos a essa situação, algo correu muito mal. Temos também responsabilidades no âmbito da busca e salvamento, marítimo e aéreo, e assistência a catástrofes de grandes dimensões, como a fotografia que aí partilho, foi da situação na Madeira há uns anos atrás. Portanto, no que toca a factos e números, começo por dar conta da totalidade dos militares, não dei o total, dei percentagens, porque me foi pedido que o foco fosse falar das mulheres. Essa é a percentagem de mulheres que temos por cada ramo. Neste momento temos a Força Aérea que se destaca claramente dos outros dois ramos, portanto numa média de 17% no total dos militares da Força Aérea são mulheres, e Marinha e Exército 11%. Comparativamente a outros países europeus e países NATO e de outras organizações, quando fazemos esse trabalho e esses estudos de comparação, andamos muito perto da média que está. Portanto, isto para dizer que a nível global, este é o retrato. Portanto, a participação feminina nas Forças Armadas de forma global não anda muito longe deste número. Um ou outro país que possa ter um número acima, mas efetivamente este tem sido os números que nós vemos junto a outros países. Portanto, isto para dizer que eventualmente ainda não chegámos lá, ou que as Forças Armadas não são totalmente atrativas para as nossas jovens,
e, portanto, é nesse sentido que temos de trabalhar, garantido que é uma oportunidade e que pode ser uma oportunidade, eu falo por mim, uma oportunidade de carreira como outra qualquer. O próximo slide fala precisamente do empenhamento, ainda assim, daquela população que acabei de mostrar, nas missões internacionais. Não vou explicá-las em concreto quais são, mas conseguem ver onde é que nós conseguimos estar no mundo. E dos dados do ano que transitou, foram empenhados 2.002 homens e 188 mulheres das nossas Forças Armadas em várias missões e que estão discriminados essencialmente neste quadro. Correspondemos a todos os compromissos, de uma forma geral, que Portugal tem assumido internacionalmente, no âmbito da União Europeia, da NATO, das Nações Unidas e até outros compromissos bilaterais ou no âmbito da CPLP. E o que temos aqui também, pus a bolo, e é um número maiorzinho para se conseguir ver, ainda assim são 9% de participação feminina, mas são de acordo também com os recursos humanos que temos. E, portanto, ainda assim há participação. O que eu quero dizer com isto é que não deixamos de ter representatividade em todas as organizações, com exceção feita na Marinha, no caso da ONU, mas de resto, e foi este ano, porque outros anos temos tido, é só às vezes são questões circunstanciais, mas conseguem ver que há representatividade, nos casos menor, outros maior, mas conseguimos ter representatividade nas missões em que participamos. Também alguns factos pode ter algum interesse para quem nos está a ouvir algum facto de alguma maneira histórica. Não fui buscar a referência às nossas paraquedistas da Força Aérea, que é subejamente conhecido e que acabam por ser as nossas pioneiras num outro contexto, mas o que me refiro ali da integração das primeiras mulheres militares, refiro-me às primeiras incorporações efetivas que aconteceram nos 3 ramos das Forças Armadas. E iniciou-se com a Força Aérea pioneira em 88, o Exército seguiu-se em 89 e a Marinha em 92. E atualmente, já há uns anos para cá, se inicialmente começámos a integração das mulheres com algumas restrições em áreas técnicas e até operacionais e em algumas categorias, neste momento não há qualquer restrição. Portanto, todas as áreas técnicas estão abertas a homens e mulheres, a rapazes, a raparigas mais jovens, e, portanto, fazem os testes que têm que fazer adequados a cada área, e, portanto, não há restrições. Portanto, não há neste momento impedimento legal de não permitir o acesso. Em 2004, também a dar nota que é um marco importante com o fim do serviço militar obrigatório, mas simultaneamente com a implementação do Dia da Defesa Nacional, passou a ser obrigatório para ambos os sexos, rapazes e raparigas, e em que não se discrimina. Portanto, acabam por ter o direito e o dever, as mesmas oportunidades e os mesmos desafios. E final, tentando terminar e sendo ainda mais rápida, creio que estou aqui a roubar algum tempo, mas aquilo que tinha prometido trazer, o que é que temos vindo a fazer e o que é que podemos salvar de boas práticas, no sentido de garantirmos que, ainda que a nossa missão como militares e que assim determina na Constituição uma total disponibilidade para o serviço e que numa ideia teórica podia impedir-nos de termos de querermos formar as nossas famílias, de querermos ter a nossa vida pessoal diferenciada, podia efetivamente na teoria assim acontecer. Efetivamente o que tem vindo a acontecer, e bem, é que, tal como iniciei por dizer que somos cidadãos e cidadãs do nosso Portugal, estamos integrados como tal e as Forças Armadas têm tentado ser o espelho também dessa situação e permitido encontrar soluções de equilíbrio para que se consiga que os nossos direitos possam ser exercidos também, no sentido de, e um exemplo muito claro, poder constituir a minha família e poder ter acesso a esses direitos de constituir a minha família. Mas, por exemplo, foram desenvolvidos ou implementados serviços e gabinetes dedicados neste âmbito para dar apoio a militares, homens e mulheres.
rede de pontos focais em várias unidades e serviços, um sistema de monitorização regular. Fazemos já há muitos anos a recolha de informação desagregada por sexo para nos permitir, e idade, para nos permitir precisamente compreender onde é que podemos atuar e onde é que devemos atuar. Está neste momento implementada uma palestra obrigatória sobre assédio sexual nas unidades de forma generalizada, nos 3 ramos das Forças Armadas. Formação obrigatória sobre a integração da perspectiva de género em operações para todos os elementos a projetar para as missões. Portanto, garantidamente tentamos, através da formação e da educação, que os nossos militares já vão com uma lente de género que lhes permita fazer o seu trabalho de forma mais correta e adequada e efetiva quando estão no terreno. Formação e perspectiva de género em todos os organismos da formação e ensino, ainda não estamos totalmente lá, mas estamos no bom caminho. Doutrina e regulamentação própria e dedicada no sentido de medidas de proteção na parentalidade. E isto ganha especial ênfase quando estamos a falar de pais e mães que têm os seus filhos e que são ambos da mesma força, ou que um é de um ramo e outro é do outro, e portanto no sentido em que se garante que não são penalizados nas suas carreiras quando têm missões para cumprir, mas também não põe em causa o seu direito de formarem a sua família, e portanto este foi o caminho encontrado em que os 3 chefes dos 3 ramos, Armada, Exército e Força Aérea, em que cada um tem o seu despacho concreto alinhado com as leis que estão em vigor, e encontrar adequadamente ao seu respectivo ramo medidas de proteção na parentalidade, precisamente para garantir que se conseguem encontrar equilíbrio. Precisamente isto porque o entendimento dos nossos chefes tem sido este, felizmente, e tem-se conseguido promover este caminho, para além de promover o direito de constituir família, que é um direito que nos assiste a todos, constitucionalmente, respeitam com algumas adaptações, que foi o que referi, a legislação aplicável em matéria de parentalidade. Portanto, cada ramo tem a sua especificidade que pode impor alguma necessidade de adaptação. Potencia o princípio de igualdade entre homens e mulheres, isso claramente, quando ambos, homens e mulheres, pais e mães, conseguem ou têm direitos iguais, por exemplo, em licenças e nos acessos ao que é necessário para poderem ter esta proteção na parentalidade, o princípio da igualdade estabelece e fomenta o equilíbrio entre a vida profissional e familiar. E, portanto, finalizando, porque é que achamos que a perspectiva de género como fator é um fator motivacional nas Forças Armadas? Porque respeita a diferença, a acessibilidade a todas as áreas técnicas, portanto não há qualquer distinção, como referi, não há qualquer restrição no acesso, a igualdade salarial, igual posto, igual função, igual salário, a igualdade na progressão de carreira, não há distinção na progressão de carreira porque é homem ou porque é mulher, o que tem que ver com os anos de serviço, a área de técnica, as vagas que são distribuídas e o seu mérito ao nível da carreira. O acesso igual à formação e treino, naturalmente, porque se vão para áreas técnicas comuns, não há distinção se é homem ou mulher na formação que recebem e o treino também que recebem. O desenvolvimento de redes de serviços dedicados, como referi também, e a promoção de equilíbrio entre a vida profissional e familiar. Portanto, isto é que, de uma forma geral, entendemos que seja o bom caminho para potenciar uma imagem de Forças Armadas igualitárias e que promovem precisamente isso, a igualdade entre homens e mulheres, que homens e mulheres são precisos, e eu agora, parecendo não parecer, eu não queria dizer a palavra muito humana, mas quanto mais não seja, porque precisamos de homens e mulheres quando vamos para o terreno, e as populações que encontramos têm homens e mulheres, meninos e meninas, e temos que saber analisar os contextos em que as situações estão, os conflitos estão, e temos que ter capacidade humana, recursos humanos preparados, e temos que ter as Forças Armadas com as missões adequadas e as medidas adequadas para os problemas que vão oferecer ajuda. E, portanto, e muitas vezes é necessário integrar homens e mulheres nas equipas mistas que mandamos para o terreno. E terminava em penas a dizer que gostaria muito que um dia destes pudéssemos dizer isto tudo por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres.
Muito obrigada, Patrícia.